São mais de 3 mil gestores que estão em marcha para Brasília em defesa dos municípios. É a 26ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, que acontece entre os dias 19, ontem, e 22 de maio. São 12 mil prefeitos, um grupo de 3 mil mineiros, entre eles o governador do estado, Romeu Zema, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. O tema é a autonomia municipal, a força que transforma o Brasil. São 12 mil prefeitos que vêm do Brasil inteiro. Quantos municípios tem o Brasil inteiro? Não, tem 5 mil mais ou menos. Eu estou achando que esses 12 mil prefeitos aqui é um absurdo, viu? Eu falei aqui, ô produção, vocês querem me vender, vocês me vendem direito. Não vamos me vender pelo meio do caminho, Vamos não. levantar aí, mas deve ser uns 5 mil. Eu acho que são 5.300 e poucos municípios que terminam. Como é que o Brasil todo? Brasil. Falar em 12 mil prefeitos, vocês estão doidos? São 12 mil representantes das prefeituras. Então, prefeitos, secretários, vereadores. Aí sim, aí eu vou dar essa desculpa para vocês aí. Vocês conseguiram me enganar. Até para fins de grandeza, nós temos em Minas Gerais 853 municípios. E no Brasil, 5.569. Mas o Paulo está falando de representantes, pessoas envolvidas no evento. Isso. 12 mil, porque a média de 2 por cidade. Deve ter um secretário, vereadores, presidentes de Câmara. Perfeito. Agora, o tema é fundamental, né? A gente fala demais disso, porque, por exemplo, a AMM, que é sob o comando do Falcão, né? Grande Falcão. Que é o presidente da AMM hoje, está promovendo a 13ª edição da reunião com a bancada mineira no Congresso Federal. Uma bancada que precisa acordar, viu? Porque a bancada mineira é lenta no sentido de entender federalismo e municipalismo, né? Vou um pouco mais além, Paulo. Assim, a gente vê que todo ano tem essa marcha dos prefeitos e se tem um pessoal que eu respeito muito e você também respeita, são os prefeitos, porque eles estão ali dando a cara a tapa diariamente junto aos eleitores. É muito mais difícil para o eleitor chegar no governador, no presidente da república, mas o prefeito está ali. Então é fácil bater no prefeito. Bater, que eu falo, não é agressão física, viu, gente? É criticar, né? Chegar no prefeito. Mas todo ano eles estão nessa marcha, fazendo pedidos e tal, e a gente não vê mudanças acontecerem. Eu fico me perguntando quando que a gente vai ter a reforma desse pacto federativo péssimo que nós temos no Brasil, Paulo, e nós vamos falar aqui mais 1000 vezes se for necessário. Porque o poder está concentrado em Brasília, quando as pessoas estão nos municípios. Por que a gente não tem um pacto federativo novo? Por que a gente não gira essa pirâmide? Por que a gente não coloca dinheiro e competência legislativa nas mãos dos prefeitos e das câmaras municipais? Por quê? Você sabe por quê? Já te respondo e depois ouço sua opinião. Porque quem tem que fazer isso está lá em Brasília. Será que eles vão abrir mão do poder deles? Acho que não. Nunca farão isso. Na verdade, quando a gente discute novo pacto federativo, municipalismo, a gente está falando num tema que incomoda muito os que estão aboletados no poder. Porque eles não querem saber de abrir mão de privilégios, de dinheiro fácil. Porque aonde é desenvolvida qualquer atividade? Porque Brasília não tem território espalhado. O território é da prefeitura, o município é que é o território definido. Você não fala o Brasil tem tanto, mas no Brasil, com tantos milhões de quilômetros, você tem lá os 1000 quilômetros de cada município. Lá no município, aqui no município, é que acontecem as coisas. As coisas não acontecem em Brasília. Então é cruel você saber que boa parte do dinheiro produzido pelo cidadão no seu município, ou a quase totalidade desse dinheiro, é enviada para Brasília. Pelo menos 2/3, com certeza. Pelo menos 2/3. E ainda tem uma outra crueldade que se faz, porque antes da reforma tributária, o imposto de renda que era retido do servidor, ele ficava no município. O município retinha o imposto de renda do servidor e utilizava dentro do município. Agora não mais poderão fazê-lo. Então, além disso, continuam penalizados e penalizados por mais um motivo. Essa reforma tributária não foi legal, Paulo. A gente sabe que não foi legal. Ela, para não falar assim, você só está batendo, ela trouxe mais transparência no sentido da gente enxergar o tanto de imposto que a gente paga. Mas em todo o resto, ela foi péssima. Gente, o que daria uma reforma tributária feita sob a presidência do PT? É lógico que ia dar nisso. Porque, na verdade, é uma maior capacidade de centralização dos recursos. Perfeito. Muito maior. Perfeito. Muito, muito maior.
E o que se esperava era a descentralização dos recursos. O que se esperava era mandar para Brasília o quinhão do sofrimento. Por que eu chamo de quinhão do sofrimento? O pedaço do sofrimento, o pagamento do sofrimento. Porque eles vão nos roubar de todos os jeitos. Eles vão arrumar jeitos de emendas, de falcatruas, de sacanagens. Só que a gente deveria mandar para eles só o suficiente para eles poderem fazer isso. E não mandar a mais. Porque quando nós mandamos a mais para uma estrutura do governo federal, nós não recebemos em troca. As prefeituras pequenas, médias e pequenas, algumas médias e a totalidade das pequenas prefeituras no Brasil estão de pires na mão. Não tem condição de fazer aquilo que é o essencial para os seus munícipes. Então essa é uma realidade. E olha, eu tenho conversado com alguns prefeitos, tem me surpreendido porque tem melhorado a qualidade de alguns prefeitos. Eu tenho percebido prefeitos que já discutem gestão pública, responsabilidade, transparência, responsabilidade fiscal, que é aquilo que a gente cobra de todos, porque antigamente era muito pior. Então, como a situação melhor, a gente não consegue nem mesmo assim ter uma melhor aplicação dos parcos recursos dentro dos municípios, porque não dá, não sobra para nada. Ainda tem tem as tais das verbas definidas. E para federal sobra, né? Pra Porque federal. todo dia inventa-se algo. Por exemplo, Uma farra cada dia. o fundão eleitoral, bilhões e bilhões para santinho, para jingles, para gastos em eleições. Eu não quero gasto com eleição, não. Mas por que está fazendo isso? Porque está sobrando. Lá em Brasília sobra enquanto falta nos municípios. Então essa marcha dos prefeitos é importante na medida de demonstrar, não é nem a insatisfação, é revolta de muitos em relação a Brasília. Então tem total apoio, pelo menos o meu, Paulo, tem total apoio essa marcha dos prefeitos. Tomara que um dia a gente veja ela realmente ter um efeito maior do que o simbólico, um efeito de fazer uma pressão lá no Congresso para que eles devolvam o poder aos municípios.